Vamos ver na sequência que a gente tem. A gente tem então as formas de manipulação de string na linguagem C. Então a linguagem C oferece basicamente 4 formas, que é trabalhar um caractere por vez na string, que são através das funções getC e putC. Ou ainda a gente pode trabalhar com strings, ok? Ao invés de um caractere por vez, com strings através do fgets. Opa, conhecemos já esse fgets, a gente já viu ele e já trabalhou com ele. E o fputs, ok? Fputs também. A gente tem ainda uma outra forma de trabalhar, que é de modo formatado, ok? Modo formatado. A gente vai formatar através do fscanf e também do fprintf. Já vimos scanf e printf. A ideia é exatamente essa, só que trabalhando diretamente com arquivos. A gente vai falar mais a respeito disso. E a gente pode trabalhar em registro, ou seja, em structs, ou em blocos, que a ideia é exatamente essa, trabalhar com estrutura de dados heterogênea, struct, com 2 funções, fread e fwrite, ok, pessoal? Então, lembrando aí que existem outras funções também para manipulação. Vocês encontram essas outras funções na apostila de vocês. Essas que a gente acabou de escrever são as 4 formas diferentes, basicamente, para a gente estar trabalhando em escrita e leitura de dados, ok? Bom, e aí a gente vai precisar ver essas funções mais detalhadamente. É o que a gente vai fazer, mas não na sequência, porque na sequência a gente vai diferenciar 2 tipos de arquivos. Como trabalhar em C com esses 2 tipos de arquivos. Vamos entender melhor isso. Então, olha só, classificação. Classificação é conforme o modo como os arquivos são abertos. Pode ser em modo texto ou em modo binário. A Tereza falou isso quando apresentou lá o modo de formatação. Então, existem 2 tipos. Modo texto e modo binário. Não se preocupe, isso é tranquilo, pessoal. Vocês vão ver que não tem muita dificuldade em identificar quando um arquivo é de modo texto e quando é de um modo binário. E também como trabalhar com os 2 na linguagem C. Vamos começar estudando o modo texto. É o primeiro deles. E ao longo que a gente for apresentando o modo texto e o modo binário, a gente fala sobre as funções. As funções que a gente acabou de comentar, ok? Vamos lá então para o modo texto. Então o modo texto é interpretado em C, basicamente como uma sequência de caracteres. O que é uma sequência de caracteres, pessoal? Uma sequência de caracteres é uma string, não é isso? Uma sequência de caracteres não é uma string? Um vetor de caracteres? Então, basicamente, o modo texto é interpretado em C como uma string. No caso, sequência de caracteres agrupadas em linhas. Strings agrupadas em linhas e separadas por um único caractere, chamado de LF. Ok? Então, no final de cada linha, vai ter o quê? Um LF, line feed. Line feed. O código desse LF é o código ASCII2 decimal 10. É o código ASCII2 decimal 10. E equivale ao /R. Vimos esse /R na primeira aula, que é o equivalente ao retorno de carro. Pessoal, então é importante lembrar o seguinte. No arquivo texto, como vai ficar armazenado lá? São sequências de caracteres, ou strings, terminadas por /R. Quer dizer que ao final de cada linha no arquivo tem um /R. O /R não é visível ao usuário, é importante lembrar isso, mas está lá. Por quê? Porque ele é um símbolo de controle do computador. Então, olha só, o /R tem um código hexadecimal, o código decimal em ASCII2 igual a 10, ok? Não se esqueçam disso. E alguns sistemas operacionais podem adicionar também o 13, que é o /N, /R/N, que é o caso do MS-DOS. O sistema operacional MS-DOS coloca o 1013 /R, código ASCII2 decimal 10, e /N, código ASCII2 decimal 13. Então, quando for trabalhar com arquivos, fazer a leitura, símbolo por símbolo, vocês vão acabar identificando que existe esse /R e o /N. Ok? É só para ficar atento a isso. Qual outra característica? Bom, então, lembrando que o modo texto tem os símbolos, caracteres, na verdade é tudo caractere que está armazenado lá dentro, a gente precisa trabalhar com ele. E aí a gente vai utilizar logo de cara agora 2 funções. A primeira função é o getC. E o que a gente tem ao contrário do getC? Agora, se eu pego aquele caractere, tem como eu colocar esse caractere lá no determinado string? Tem sim. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, que é justamente o putC. Voltando lá no nosso slide, então agora a gente tem novas funções. fgets. E aí na sequência a gente tem o fputs. E aí, Tereza, a gente tem mais alguma função para falar? Temos sim. Temos agora o fprint e o fscanf. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Nós temos aí
Então, para leitura e gravação de arquivos com formatação, são utilizadas as funções fprintf e fscanf. Bom, essas funções são semelhantes ao printf e scanf, que nós já trabalhamos com vocês há bastante tempo. Então, pessoal, para até mesmo exemplificar isso que o professor Alexandre apresentou, o fgets, o fputs, nós temos um exemplo na sequência que vai englobar todos esses conceitos aí, tá bom? Então, basicamente, agora nós finalizamos, né, aquela primeira parte, quando a gente mostrou aquelas 4 formas, né, nós vimos o get, o get seco, agora o fgets e também tem o fprintf. Mas temos um mais na frente, então aquela primeira parte dessas 4 funções, 3 já foram. Bom, porque são com aqueles arquivos de modo texto. E agora, e os arquivos binários? O que a gente pode estar falando sobre ele? Então vamos acompanhar aí no slide. Nós temos os arquivos binários, então que são dados armazenados da mesma forma que são armazenados na memória do computador. Temos um exemplo que guardar o valor de uma variável float, ela ocupa no arquivo os mesmos 4 bytes que ocupa na memória. Então, basicamente, né, agora a gente trabalhou um pouquinho com a questão do arquivo texto, né, que é aquele arquivo plano, né, bastante conhecido também, e agora os arquivos binários. Até o professor Alexandre comentou no início da aula que vocês vão diferenciar bastante a questão de um arquivo binário e de um arquivo texto. Porque dependendo do arquivo binário, ele é de difícil leitura, tá bom? Porque, né, ele está representado aí tudo através de bytes. Temos mais informações aí desses arquivos binários, né, no próximo slide, em que a visualização do arquivo não traz informação ao usuário por serem visualizados os caracteres correspondentes aos bytes armazenados na memória. No caso do char, a visualização é idêntica em arquivos textos e binários. Então, apenas nesse caso aí que vocês vão conseguir ver exatamente a mesma coisa, né? São exatamente idênticos. O caso do tipo char. Exceto o char, isso já não vai ocorrer, não é mesmo, professor Alexandre? Sim, lembrando então, pessoal, que cada símbolo char, no caso, que trabalha lá no modo texto, cada símbolo, cada caractere possui então um código ASCII2 associado. Não é verdade? Possui um código ASCII2 associado. Na verdade, o que vai estar sendo armazenado dentro de um arquivo binário é esse código ASCII2, só que em binário, ou seja, 8 bits. 8 bits igual a 1 byte. Então é muito difícil de ler o ser humano. Mas para o computador trabalhar é mais fácil, ok? Então é mais fácil trabalhar o computador. E é isso que a gente vai tentar diferenciar. Quando você abrir um arquivo binário, então vamos ver mais alguma diferença deles aí. Próximo slide a gente tem então que normalmente os arquivos binários são menores que arquivos texto, ou seja, contendo a mesma informação. E mesmo eles contendo a mesma informação, eles costumam ser menores. Por quê? Porque era o exemplo dos slides anteriores. Por exemplo, o número 2000 em caracteres, ou seja, em modo texto, precisa de 5 símbolos, 5 dígitos, 5 caracteres. 5 caracteres. Cada caractere ocupa 1 byte. 5 vezes 1, 5 bytes, certo? 5 bytes. Bom, e quando é armazenado em memória, ele trabalha o tipo inteiro com 2 bytes. O tipo inteiro trabalha com 2 bytes, ok? 2 bytes, então o 20.000 fica armazenado somente 2 bytes. E quando se grava um arquivo do tipo binário, ele fica ocupando somente 2 bytes. Lembra que o 20.000 caractere era 5 bytes? Por isso fica menor. Vamos lá. Na sequência a gente tem aí que também o tempo de leitura do arquivo também é reduzida ao utilizarmos arquivos binários. Afinal, eles são menores. Beleza? E na sequência, então, a gente tem que, em modo texto, o compilador converte. Quando vai salvar um arquivo binário em modo texto, ou seja, da memória do computador para o modo texto, ele converte os valores para caracteres. Caracteres, que é exatamente o exemplo que estava citando. O número 20.000, apesar de ocupar somente 2 bytes na memória, para ser armazenado em um arquivo, ou um arquivo texto, ocupa 5 bytes. É exatamente o que eu acabei de explicar. E na sequência nós temos a função fseek, que vamos dar uma olhadinha o que ela traz para a gente. Essa função ela vai ser destinada para acessar dados aleatórios e informações aleatórias em arquivos. Então a função move a posição de leitura ou escrita no arquivo a partir de um ponto definido. O fseek basicamente vai ser utilizado para arquivos em busca de arquivos aleatórios. Nós não queremos mais aquela
busca sequencial. Então vamos supor, eu não quero ler um arquivo linha por linha desse arquivo. Imagina que esse arquivo tem 1.000, 2.000 linhas. Olha a trabalheira se eu quiser encontrar um registro que esteja lá na última linha. Muito complicado. Então, para isso, existe essa função fseek, que neste caso ela pode direcionar o ponteiro daquele arquivo, né, o cursor, lá para o final do arquivo. Então não esqueça de estudar fseek. fseek é algo importantíssimo, não estudem ele bastante, porque é algo que é muito utilizado e você acaba treinando o resto dos arquivos. Estudem isso. E a gente finaliza então, né, a aula, conteúdo da disciplina, na verdade.